Jonas 1, 17, a palavra de Deus diz assim, ó: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Deus querido, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua unção nas nossas vidas, Pai. E te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Pai. Ser com cada um, Pai. Ser com cada família aqui representada, Pai. Ser com a família Rodrigues, Miranda, Pimentel, com a Janine, com o Roberto, com o Alberto, com a Maria Alice, com a diaconisa Mari Lúcia, com Zacarias, pessoas que estão de cura, libertação, salvação, Pai querido, e pessoas que estão aqui na sua casa nessa noite, ansiando por um toque da tua parte. Pai querido, ser com cada família aqui representada, Pai. Desde já, nós repreendemos todo ladrão da palavra, Senhor, e declaramos que nesse lugar só o Senhor Jesus é Rei. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém. Amém, querido. Semana passada nós estávamos aqui, nesse mesmo livro de Jonas, dissecando o capítulo de número 1, e nós saímos daqui com uma tônica no nosso coração que dizia assim, ó: quem não segue a vontade de Deus arruma problema para si e para aqueles que estão ao seu redor. Você não estava aqui semana passada, né? Então vou falar só contigo. Você entendeu o rumo que a gente vai tomar aqui hoje. Semana passada falamos do livro de Jonas. Jonas era um profeta que não estava estabelecido em Nínive, mas por conta de um problema que Nínive arrumou, Jonas, que estava aqui, teve que ir para Nínive resolver o problema que estava lá. Porque quando alguém arruma problema para os outros. Não satisfeito com isso, Jonas, mediante aquela situação de Nínive, resolve não ir para lá, desobedecendo a ordem que Deus havia dado para ele. Então, ele cai na seara do pecado, que era a mesma coisa que Nínive estava fazendo. Jonas, sem perceber, começa a ter as mesmas atitudes daquela cidade que ele tanto desgostava. Não diferente disso, Jonas, então, vai pegar um navio. Quando ele entra no navio, desobedecendo aquilo que Deus deu para a vida dele, Jonas arruma um problema para ele e para aqueles que estão ao redor dele, a saber, toda a tripulação do navio. Todos que estão dentro do navio têm que jogar os seus pertences fora, têm que abrir mão daquilo que está fazendo. Jonas, então, se intitula, sofre ali todas as sanções de ser o culpado para aquela situação, inclusive admitindo a culpa. Mediante aquela situação, a tripulação do barco, antes de jogar Jonas para fora do navio, tenta dar um jeitinho na situação. Porém, a gente sabe que com Deus não tem jeitinho para ser dado. Quando Deus dá uma ordem, a gente tem que cumprir, porque de oposto, nós estamos contrariando aquela ordem, e toda ordem de Deus que é contrariada, significa pecado. As pessoas então jogam Jonas para fora do navio, e então o mar se acalma, e então os homens que estão dentro daquele navio têm o discernimento de saber que o Deus que Jonas serve é o verdadeiro Deus. Então todo o barco se converte e passa a servir ao Deus que é vivo e verdadeiro. Porém, a grande tônica da questão é que Nínive arruma um problema que Jonas tem que resolver. E Jonas arruma um problema para ele que depois a tripulação do barco tem que resolver. Porque quando a gente arruma um problema para a gente arruma um problema para os outros também. Então já aproveita esse pequeno resumo e já relembra para o seu irmão, olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, não me arruma problema não. Porque já basta os meus, queridos. Uma das maiores mentiras que se conta hoje em dia é quando a pessoa fala: olha, eu bebo, eu fumo, eu pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego. Então eu estou pagando o meu vício, eu estou fazendo só mal para mim. Mas a bem da verdade é que quando uma pessoa, por exemplo, se envolve na bebida, no alcoolismo, ela acaba por adoecer aqueles que estão ao redor dela. Aquele que se envolve com drogas acaba por colocar dentro de uma situação constrangedora aqueles que estão ao redor dele. Aqueles que vão presos, que vão encarcerados, acabam porque alguém da família também fica dividindo aquele encarceramento. A pessoa não está presa, cerceada da sua liberdade, mas ela fica
condizente e refém daquela situação de quem está preso, porque ela tem que visitá-lo no horário, não pode entrar com determinada coisa, ou seja, mais uma vez para você sair daqui com isso no seu coração, quem arruma o problema para si, arruma problema para os outros também. Amém, Tiago? Entendeu, Tiago? Posso prosseguir agora? Obrigado. Depois desse resumo aqui da semana passada, nós vamos dar continuidade e você veja bem, Jonas continua arrumando o problema para ele e para os outros, porque quando ele é jogado dentro do mar, ele não muda a situação da mente dele de maneira instantânea. Então Jonas começa a arrumar problema para quem? Para o peixe. O peixe recebe uma ordem de Deus que diz, vai lá e engole Jonas. Mas, querido, peixe não foi feito para engolir gente. Peixe não foi feito para ter esse tipo de rota definida assim, com uma ordem de Deus. Mas Jonas, não obstante a isso, ele continua dando trabalho para os outros, porque Jonas insiste em não seguir a vontade de Deus. E, queridos, entenda bem, porque isso também foi uma tônica da última semana, fazer a vontade de Deus dá menos trabalho do que não fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que Deus está mandando, fazer aquilo que Deus está te requerendo, é mais fácil do que não fazer o que Deus está te pedindo. Porque não fazer o que Deus está te pedindo, na primeira instância, no primeiro momento, parece que é mais fácil. Veja, Jonas, não vou para lá, vou para cá. Era mais fácil, mas depois lá na frente, fica difícil, queridos. E entenda bem que, imagine que você é Deus Todo-Poderoso. Imaginou aí? Não, mas faz força e imagina que você é Deus então. Não, finge, pô, não quer fingir, não finge. Imagine que você é Deus, querido. Se você vê um servo como Jonas fazendo esse determinado tipo de situação, você que de repente já foi gerente de uma empresa, já tomou conta de algum tipo de repartição, quando tem um funcionário que começa a dar muito problema, você na mesma hora você fala, olha meu querido, procura lá o RH e você chama outro, porque de gente para trabalhar já está cheio, sim ou não? Mas, quando Deus Todo-Poderoso olha para Jonas naquela situação, você não quis imaginar que era Deus, então deixa que eu imagino sozinho. Querido, se fosse eu, o Deus Todo-Poderoso, eu tinha mandado Jonas embora há muito tempo. Falava, eu vou chamar outra pessoa. Esse tal de Jonas não quer, eu chamo outro. Porque está cheio de gente aí querendo fazer a obra de Deus. E esse Jonas insiste, persiste e não desiste de ir contra a vontade que eu tenho para a vida dele. Mas graças a Deus, querido, que eu não sou Deus. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Porque, queridos, existe um Deus de graça, de misericórdia, que olhou para a vida do Jonas e falou, eu vou insistir com Jonas. Eu não vou desistir de Jonas. E entenda bem, queridos, que até Judas, aquele lá, o filho da perdição, foi ele que desistiu de Deus. Não foi Deus que desistiu dele. Ele que abriu mão do chamado que Deus tinha para a vida dele. Queridos, somos nós que desistimos de Deus, não é Deus que desiste de nós. Porém, deixa eu te falar uma coisa, é impossível Deus tirar, abrir a mão de você, é impossível Deus te rasgar e jogar fora, é impossível Deus se desfazer de você, e Deus faz o possível e o impossível para te manter dentro do chamado dele. Basta você olhar para a sua história, os tropeços que você teve, o caminho tortuosos que você andou, e mesmo assim, Deus foi olhando por você, foi intercedendo por você. Deus não desiste de você, nem desse irmão que está aí do seu lado. Deus sim, esse sim, insiste, persiste e não desiste. E quando ele vê Jonas dentro d'água, ele dá mais uma oportunidade para que Jonas se conserte na presença de Deus. Então, querido, já aproveita que você está aí, sacode seu irmão e fala, meu irmão, Deus te dá mais uma oportunidade de você se colocar debaixo da mão dele. Jonas, ele foi passando por situações e situações, mas todas as situações que ele estava passando, estava debaixo da mão do Deus a que ele servia. A prova, querido, disso tudo, é que Jonas, ele vai passando por livramentos e livramentos de morte. Jonas, ele queria contender de todas as maneiras com a ordem que Deus havia dado para ele.
A todo custo, Jonas não queria que a vontade de Deus fosse feita, que era pregar em Nínive. Mas Jonas, quando ele cai dentro d'água e ele começa a se debater naquela situação, depois, se você ler o capítulo 2 de Jonas, ele vai falando tudo o que acontece com ele naquele momento que ele cai dentro d'água. Jonas fala que ele caiu dentro d'água, que as ondas passaram por cima da cabeça dele, que ele ficou angustiado, que ele vai para o abismo, que ele volta, que ele vai no coração dos mares, que as correntes o cercam, que as algas envolvem a cabeça dele. Veja que terror que Jonas estava passando. E aí então vem um peixe e engole Jonas e coloca ele no ventre. Ficar no ventre de um peixe não é tão bom assim. Mas mediante a situação que ele estava, o ventre era melhor do que a situação anterior dele. Queridos, Jonas ele estava numa situação que ele tinha duas opções. Repita comigo, duas opções. Ele poderia ficar no ventre do peixe ou voltar para o mar. E essas duas opções eram ficar no ruim ou morrer. Era ficar no ruim ou ir para o pior. Jonas, ele tinha ali naquela situação ficar no ruim, que era a vontade de Deus, ou ir para o pior, que era a morte, queridos. Entenda bem que Deus está falando com Jonas, dizendo: Jonas, é o ventre do peixe ou é cemitério? O que Deus está falando comigo e contigo nessa noite é que, queridas, nossas opções nas nossas vidas, elas estão reduzindo. E eu posso ouvir um misericórdia? E nós, queridos, nós só temos duas opções. É o ventre do peixe onde nós estamos, ou voltar para onde nós estávamos e experimentar a morte. E eu imagino que você que chegou aqui nessa noite não queira experimentar a morte. Porque é cedo ainda, né? A gente olha pra gente, já está com 89 anos, mas é cedo ainda, querido. Ninguém quer morrer. A gente, quando olha para a nossa situação, a gente sempre predispõe-se a ficar no lugar onde tem vida. Ainda que a situação da onde tem a vida não era uma situação tão boa assim, que era onde Jonas estava. Que de repente é onde você está no dia de hoje. Uma situação que você olha e você sabe que não está tão boa assim. Mas esse lugar onde Deus te colocou é o lugar onde Ele conseguiu colocar você para poder primeiro falar contigo. E aí você pode dar um glória aí, porque Deus quer falar contigo. E em segundo lugar, é o lugar onde Deus te colocou para que você não morresse. Porque aonde você estava, você ia acabar morrendo. Tem um pessoal que não gosta nem de falar, querido. Mas as opções que Deus está falando conosco, Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, que Deus está falando com essa igreja, olha, a situação hoje pode até estar ruim, mas já esteve pior. Vai falando misericórdia um atrás do outro aí, porque vai dando uma agonia na gente ouvir isso, querido. E não tem muitas opções. É o ventre do peixe ou a morte. Mas entenda bem algo especial da parte de Deus. Voltar para onde você está significa morte. Ficar aonde você está é desconfortável, mas tem que ter uma terceira via. Não é possível que a gente fique sempre preso entre essas duas vias e tenha que optar sempre por um ou por outro, queridos. Estou nem falando de política não, amém? Eu estou falando que, queridos, tem que ter uma terceira via para as nossas vidas, porque não é possível ficar preso nessa sucursal do pneu que a gente está preso. Queridos, a terceira via é fazer a vontade de Deus e aquilo que Ele está requerendo na nossa vida, querido. Porque existe o ventre do peixe e existe a morte, mas existe a vontade de Deus que é soberana sobre nós. E, queridos, a partir do momento que a gente começa a colocar os nossos olhos naquilo que Deus está fazendo, a gente começa a se questionar o que Deus quer com isso. Entenda que Deus tinha falado com Jonas lá atrás: levante-se, vai para Nínive e pregue a minha palavra. Jonas não foi.
Jonas, então, ele vai parar, depois de toda essa história que eu contei, no ventre do peixe. Quando ele chega no ventre do peixe, parece que a ficha cai. Parece que ele compreende que existe algo que Deus quer fazer na vida dele. Mas ora, veja só que coisa assustadora, querido. Deus tinha falado com Jonas, diretamente. Diferente de como foi com Daniel e com João, que Deus usou figuras de linguagem, ele falou para Jonas tão claro: levanta e vai pregar em Nínive. Por vezes na nossa vida, Deus fala claramente conosco, mas parece que a gente não, eu, sou tão lento que eu não consigo entender o que Deus quer falar comigo. E aí eu preciso passar por lutas, por tribulações e parar no ventre de um peixe para que eu possa entender aquilo que Deus já falou comigo claramente, queridos. É claro, aí quando você chega no ventre do peixe, você fala: caramba, Deus já tinha falado comigo de maneira tão clara. E a gente se sente até um pouco bocó nessas horas, né? Que a gente fala: caramba, como é que eu não vi isso antes? Isso costuma acontecer muito, de maneira mais corriqueira, em relacionamentos. Que aí você chega e fala: caramba, cara, como é que eu não reparei que essa pessoa era assim antes? Estava tudo tão claro na minha frente. A gente só chega lá na frente quando a gente vai parar dentro do ventre do peixe. Mas olha só que curioso, Jonas ele podia ter ficado na boca do peixe, sim ou não? Jonas poderia ter ficado na orelha, no estômago, mas ele ficou no ventre do peixe. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você que é mulher. Mulher, né? Os homens não precisam responder não, amém? Senão a gente vai falar besteira. O que é gerado no ventre da mulher? Um filho, uma criança é gerado no ventre. Não é no estômago, não é na orelha, não é na língua, é no ventre. Quando Jonas vai parar no ventre daquele peixe, é como se Deus estivesse falando assim: eu estou gerando algo novo na vida desse homem. Queridos, quando nós vamos parar no ventre de um peixe, de repente você chegou aqui olhando para você e falando: meu Deus do céu, eu estou igual Jonas, num ventre de um peixe. Eu quero te convidar a começar a erguer as suas mãos aos céus e dar glória, porque se você está num ventre, é porque Deus está gerando algo. Se você está num ventre, é porque tem vida para sair de lá. Se você está num ventre, existe planos de Deus que estão transcorrendo e demora pouco para nascer. São 2, 3, são 9 meses que demora para nascer uma criança. Mas no caso de Jonas foram 3 dias. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Deus quer abreviar o tempo. Deus quer fazer as coisas nascerem mais rápido. Se você está num ventre de um peixe, dá glória aí no seu lugar, porque tem vida sendo gerada aí aonde você está. E dentro em breve vai nascer. Basta que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Então aproveita que a sua mão está erguida, bate na palma do seu irmão e fala: meu irmão, faz a vontade de Deus aí para que a nossa vida possa andar para frente. Agora, por que a nossa vida... Não entendi esse negócio de nossa vida não, pastor. Porque é simples, e quando você arruma problema para os outros, quando você é abençoado, você ficou com vergonha de falar. Ó, né? Olha só, mais uma chance. Quando você arruma problema para hoje. E quando você é abençoado, você abençoa hoje. Olha para quem vai te abençoar aí, ó. Amém. Olha aí, ó. O Beck olhou para mim, meu Deus do céu. Não, olha para o irmão do lado, não fica todo mundo olhando para cá. Olha para esse irmão do seu lado aí e fala: meu irmão, eu já estou vendo a vitória do Senhor chegando na sua vida. Eu estou vendo a vitória do Senhor chegando aqui nesse lugar, porque o povo acredita, o povo profetiza. Dá uma palavra de vitória aí para o teu irmão e fala para ele: meu irmão, se prepara, porque vem bênção aí na sua vida, em nome de Jesus, querido. Jonas, dentro daquele ventre do peixe, a ficha cai. Aí ele fala: meu Deus, eu te agradeço. Eu te oferecerei sacrifícios e prometi e cumprirei. Ao Senhor pertence a minha salvação. Jonas, ele faz a mesma coisa que os homens do barco fizeram quando se converteram. Ele temeu, ele sacrificou e fez um voto com o Senhor. Jonas parece que dentro do ventre do peixe ele se converte. Então, o peixe vai e vomita Jonas na terra.
Você conhece essa história muito bem? Ele vomita Jonas na terra. Não é onde Jonas tinha que ir. Porque aonde Deus manda você ir, é você que tem que ir. Não tem jeitinho para aquilo que Deus fala. E aí Jonas se converte, cheio do fogo de Jeová. Aí fala, meu Deus, eu entendi tudo. Fala comigo, Senhor, que teu servo te ouve. Aí Deus fala, a mesma coisa de antes. Se levanta e vai pregar em Nínive. Como se dissesse, eu já falei, pô. Você está aqui, tá me cobrando de quê se eu já falei? Vai fazer o que eu mandei. Não adianta vir com essa prorrogativa, com essa que de vez em quando a gente tenta barganhar com Deus, né? Ah, Deus, eu vou fazer tal coisa para ver se Deus esquece o que Ele mandou a gente fazer, porque aquilo que Ele nos mandou fazer é muito desconfortável. Porque, afinal de contas, aquele povo de Nínive não gostava de Jonas. Jonas chegando lá, ele sabia que seria hostilizado, que não iam gostar do que ele estava falando. Então, ele continuava não querendo ir para lá. Mas entenda que exatamente aquilo que Deus fala no versículo 1, ele fala no versículo 2 do capítulo 3. Ele não muda uma vírgula. É como se ele dissesse, eu já falei. Faz o que eu estou mandando. E fala a mensagem que eu lhe darei, você não vai ter. Aí Deus começa a facilitar um pouco as coisas. Eu vou te dar uma mensagem então, Jonas. Eu vou derramar sobre a sua vida. E aí sim, Jonas resolve fazer o que Deus mandou ele fazer. Posso ouvir um glória aí no seu lugar, querido? Jonas então ele vai para Nínive. Ele prega para Nínive. Ele fala com aquelas pessoas que estão lá em Nínive, com os ninivitas. E aí então, quando ele prega para aquela população que não gostava dele, algo acontece. Do mais novo até o rei, todos se convertem. E Jonas ficou que nem você, não deu nenhum glória. Ficou olhando assim, falando, pô, o pessoal se converteu, é? Essa raça aí está se convertendo. Eu doido para que eles fossem tudo de mão dada para o inferno, eles estão se convertendo. Jonas, querido, quando pregou para aquele povo se converteu, como diria Daniel Vargas, ele ficou com a mesma raiva da sogra dele quando se converteu. Não sei se você lembra o Daniel Vargas, tudo de ruim, ele usava a sogra como exemplo, né? É como se você pregasse para a sogra e a sogra se convertesse, você fica chateado, fala, meu Deus, ela vai morar no mesmo céu que eu também. Jonas, quando vê aquele povo se convertendo, ele fala, não é possível que esse povo esteja se convertendo. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Jonas, então, ele fica muito aborrecido. Ele fica com muita raiva mesmo. E aí, pela segunda vez, ele fala com Deus, que é a primeira vez que ele fala com Deus, é porque ele está dentro do ventre. A segunda vez que ele fala com Deus, ele começa a reclamar com Deus, falando, meu Deus do céu, eu tentei fugir, eu vim para cá, e o Senhor é um Deus bondoso, compassivo, tardio em iraça e grande misericórdia. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas todas se converteram. E aí, então, Deus fala de novo com Jonas. E aí, sim, Deus muda o discurso. Deus fala com Jonas duas vezes, falando, vai pregar em Nínive. E Jonas não faz o que ele mandou. Vai pregar em Nínive. Aí Jonas obedece. Aí Deus fala de novo com ele. Aí sim, Deus muda o discurso. O que Deus está falando comigo e contigo é que se você quer que Deus mude o discurso contigo, começa a fazer o que Deus está mandando você fazer. Porque enquanto você não fizer, ele vai ficar batendo na mesma tecla. Até você fazer. Sabe quando você liga para Claro, para Vivo, que ele fica, aperta a opção 1, aperta a opção 2 e você não aperta? Aí você fica esperando. Aí ele fala assim, acho que você não entendeu. Aperta a opção 1, aperta a opção 2. Aí você fica lá. Aí ele fala de novo, olha, eu acho que você está aí ainda. Aperta a opção 1, aperta a opção 2. Enquanto a gente não faz o que aquele robozinho está mandando, ele não dá prosseguimento. Com Deus, enquanto você não faz o que Deus está mandando você fazer, ele fica falando a mesma coisa e você fica preso dentro daquela rebordosa. Porque, queridos, até Jonas fazer a vontade de Deus, ele não demonstra raiva, ele não demonstra nada. A situação dele muda quando ele começa a fazer a vontade de Deus.
E aí Deus pergunta para ele, olha só, você acha que é razoável essa raiva toda que você está sentindo aí? E Jonas começa então a fazer birra, porque ele sai da cidade. Olha, eu vou sair da cidade também. Ah, vou lá para fora. Aí ele vai, constrói um abrigo, faz uma sombra, e aí Deus dá uma demonstração para Jonas daquilo que ele é capaz de fazer. Ele faz uma planta crescer sobre Jonas para protegê-lo do sol que está escaldante sobre a cabeça dele. E Jonas fica muito feliz por causa da planta e por causa do carinho de Deus na vida dele. Mas no dia seguinte, Deus manda um verme que ataca a planta e a planta seca. E aí quando o sol nasce, começa a queimar Jonas de novo. Aí Jonas começa a reclamar da vida de novo. Ah, Deus, não é possível. E aí então, Deus repete a pergunta, falando, você acha razoável essa raiva que você está sentindo, Jonas? Ou seja, Deus volta para aquele modo repetitivo até que Jonas mude o discurso dele. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? É hora de você começar a fazer a vontade de Deus e mudar o seu discurso. Glória a Deus. Porque Jonas, ele dá uma resposta meio atravessada para Deus e fala assim, é tão razoável, Senhor, eu estou tão certo da minha raiva, que eu quero até morrer. Aí Deus fala, Jonas, olha só, Jonas, pelo amor de Deus, graças a Deus que eu não era Deus, assim como eu não sou e nem você, porque eu teria jogado, não é possível. Vai falar, Jonas, pelo amor de Deus, sobe, Jonas. Sobe, eu ia chamar ele, eu ia morrer, né? Eu ia matar ele. Fala, Jonas, sobe, que eu não aguento mais não, Jonas. Tem um infarto aí, sobe. Porque, queridos, Jonas fica ali arguindo com Deus, e Deus fala assim, Jonas, você tem compaixão da planta, que não te deu nenhum trabalho, não fez crescer, e você não tem compaixão daquelas 120 mil pessoas que iriam morrer? E Jonas fica olhando assim, porque tem certos questionamentos da parte de Deus para a nossa vida, que Deus nos dá um checkmate tão grande, nos deixa tão sem saída, que a gente... Então tá. O livro de Jonas acaba nessa parte, querido. Deus pergunta para Jonas e Jonas não responde. Porque, queridos, é um questionamento que deixa a pessoa tão sem ação, que o livro cessa. O livro termina. A cidade de Nínive, ela só volta a ser citada no livro de Naum, novamente. E o livro de Naum, ele foi escrito 100 anos depois do episódio de Jonas. E quando Deus fala de novo da cidade de Nínive, ele fala, olha, aquela cidade que Jonas pregou está toda corrompida de novo. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é, Deus sabia que Nínive ia se corromper de novo? Sim ou não? Sim. Então, por que Deus insistiu para que Jonas fosse para aquela cidade, querido? Porque, no fundo, o trabalhar de Deus não era com a cidade de Nínive, era com Jonas. Deus queria trabalhar, assim como ele trabalhou naquele barco, através de Jonas. Deus queria trabalhar na cidade de Nínive, através de Jonas, mas também queria, e principalmente, queria operar na vida de Jonas. Porque apesar de Jonas saber que Deus era um Deus bondoso, compassivo e tardio em irar-se, ele não estava convencido daquilo. Ele precisava ver a manifestação da graça de Deus sobre aquela população de Nínive, para que Jonas entendesse que ele também carecia da graça de Deus, porque afinal de contas, ele fazia as mesmas coisas que a cidade de Nínive fazia. Queridos, o que Deus está falando comigo e contigo é que nós carecemos da graça de Deus assim como Nínive também carecia. Nós carecemos da graça de Deus assim como Jonas também carecia. Eu careço da graça de Deus assim como você carece também. Assim como esse irmão que está aí do seu lado também. Porque a palavra de Deus nos garante que aquele que pensa que está de pé tem que vigiar para não cair. Porque se demole um minutinho, a gente acaba por fazer as mesmas coisas que nós recriminamos.
Então, querido, existe um Deus que derramou a graça sobre a sua vida, e Ele te chamou aqui nessa noite para te lembrar o quão dependente é você dessa graça, o quanto você necessita desse amor de Deus, o quanto que Deus Todo-Poderoso te dá novas oportunidades, porque Jonas, ele não era melhor do que eu, ele não era melhor do que você, e ele não era pior do que nenhum de nós que está aqui nessa noite, porque todos nós aqui carecemos da graça de Deus, queridos. Nem por isso nós havemos de ficar abusando dessa graça. Nem por isso nós havemos de ficar dobrando essa graça, porque, queridos, tem boca de peixe para todo mundo, para que nós venhamos a entender o que é graça. Tem, querido, barco balançando para todo mundo, até que nós venhamos a entender o que é a graça. Tem, queridos, uma cidade que vai se converter toda, até que nós venhamos a entender o que é a graça. Tem uma planta que nasce e uma planta que Deus tira, até que nós venhamos a entender o que é a graça. Porque, queridos, aquela planta que se ergueu sobre a cabeça de Jonas, era mais uma vez a manifestação da graça de Deus. Porque quem foi que quis sair da cidade? Jonas. Quem foi que quis ficar debaixo do sol? Jonas. Quem foi que quis fazer birra? Jonas. Quem foi que botou uma planta lá? Deus. E assim como Deus bota, Ele tira. Porque essa é a manifestação da graça nas nossas vidas, queridos. É nós estarmos ali completamente dependentes da vontade de Deus. E Deus faz por nós até quando a gente está fazendo birra com Deus, querido. E aí eu não sei se você tem coragem de assumir aí no seu lugar que você já fez uma birra com Deus. Ninguém assume. Ninguém assume que já fez uma birra quando foi contrariado com Deus. Que fala assim, quer saber também? Domingo eu não vou falar da minha alçada, né? Da onde eu vim. Domingo eu não vou tocar, não. Domingo eu não vou aparecer na igreja, não. Porque eu estou contrariado com Deus. Domingo eu não vou aparecer na igreja, não. Domingo eu vou ter uma dor de barriga, sabe? E não vou aparecer na igreja, não. É birra com Deus. Que eu não lembro se essa birra eu já fiz, não, mas fatalmente eu já fiz alguma birra com Deus, querido. E agora que eu já confessei meu pecado, tomara que vocês tenham mais coragem de confessar o seu também. Quem aqui já fez birra com Deus, querido? De quando foi contrariado, falou também, agora também não vou. Aí Deus olhou do céu e falou, tá, agora eu estou tremendo todo. Agora realmente eu fiquei preocupado. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, ele falou que não vai. Agora, ai meu eu, o que eu faço agora com o meu reino todo que depende? Queridos, entenda bem que aquilo que nós fazemos para Deus, a gente está fazendo mal. E além disso, para aqueles que nos... Está entendendo a complexidade da coisa? Quando a gente faz birra com Deus, a gente está prejudicando todo mundo. É igual quando a gente faz birra com o pai e com a mãe, que aí todos os irmãos ficam de castigo por tua causa. Quer dizer que você não vai não? Então ninguém vai lá para o McDonald's também. Todo mundo, olha aí que tu arrumou pra gente. Aí, ó! Queridos, não tem muito para onde fugir com Deus, não. Para onde iremos nós, se no mais profundo vale Ele está e no mais alto monte Ele está também? Queridos, o que Deus nos trouxe aqui para falar conosco é que, olha, tem que fazer a minha vontade. É boca do peixe ou cemitério. Não tem muito, não. É boca do peixe, cemitério ou fazer a vontade de Deus. Pergunta para esse crente aí, Diácono Beck, você prefere o quê? Cemitério, boca do peixe ou fazer a vontade de Deus? Poxa! Foi a mesma coisa que eu escolhi. Letra C. Letra C. Meu tema da redação foi a mesma coisa. Fazer a vontade de Deus. Porque, querido, fazer a vontade de Deus é mais fácil. É mais fácil do que morrer. É mais fácil do que ficar na boca do peixe. É fazer a vontade de Deus, querido. Olha para esse crente aí e fala, crente, faz a vontade de Deus e evita problema para mim. Deixa de ser birrento, crente.
e começa a fazer aquilo que Deus está requerendo. Porque o maior prejudicado em não fazer o que Deus está pedindo é você mesmo. Porque você fica preso naquele reme ali, ó. Vai ficar no deserto se não fizer a vontade de Deus. E quem está perdendo em ficar no deserto? Deus, eu garanto que não é. Amém? Deus está olhando para você e falando, vai ter que ficar no deserto. Quem é que está perdendo em não fazer a vontade de Deus, querido? Nós mesmos. Então faz a vontade de Deus, querido. Amém. É mais fácil fazer a vontade de Deus do que não fazer a vontade dele. E aproveita que você serve a um Deus de graça, de misericórdia, que não te joga fora e que te trouxe aqui para te dar mais uma chance de fazer a vontade dele, porque ele quer te tirar da boca desse peixe. Então vamos para Nínive junto pregar a palavra de Deus, por mais que nós não venhamos a querer. Então feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Deus querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai. Nós te damos glória nessa noite, porque, Pai, o Senhor nos dá mais uma chance, Senhor. E quem somos nós para o Senhor nos dar mais uma chance, Pai? Nós já te contrariamos, Pai. Nós fugimos da Tua presença. Nós tentamos fugir da Tua presença, Pai. E o Senhor nos deu mais uma chance, Pai, nos colocando na boca do peixe. Pão, Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de mim. O Senhor não desiste do meu irmão. O Senhor não desiste de nós que aqui estamos. E o Senhor nos dá uma nova oportunidade, não só para mim, mas para aquele que me cerca, Pai. Então, Deus querido, nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Nós queremos, Pai, e nós sabemos qual é a Sua vontade, Pai, para a nossa vida, porque o Senhor falou com Jonas, vai para Nínive, de maneira clara e direta, e o Senhor também já falou de maneira clara e direta com meu irmão do que ele tem que fazer. Mas, Pai, é tão difícil de nós nos convencermos daquilo que o Senhor falou para nós, Pai, porque, Deus querido, a bem da verdade é que nós não queremos fazer, Pai, porque nos parece estranho, nos parece incômodo, nos parece, Pai, até mesmo fora de propósito. Mas, Pai querido, fazer a Tua vontade é mais fácil do que contrariar a Tua vontade. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, nos rendendo à Sua vontade, Pai. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, nos colocando debaixo da Tua presença, Pai. Nós estamos nos colocando aqui nessa noite, Pai, porque nós não queremos brigar mais contra aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Pai querido, se o Senhor quer, Pai, que nós venhamos a pregar da Tua palavra, que assim seja, Pai. Se o Senhor quer que nós venhamos a fazer as pazes, que assim seja, Pai. Se o Senhor quer, Pai, que nós venhamos a deixar algo para trás, que assim seja, Pai. Porque, Deus querido, nós estamos cansados de discutir, Pai. Nós estamos cansados, Pai, de guerrear, Pai. Nós estamos, Pai, cansados, Senhor, de contrariar a Ti, Senhor. E, Pai querido, quem está perdendo somos nós, Pai. Quem está perdendo sou eu, Pai. Quem está perdendo é a minha irmã, Pai. Quem está perdendo é a Sua igreja santa. Então, Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Porque, Deus, o Senhor tem colocado provas no nosso caminho. O Senhor tem colocado peixe nas nossas vidas. E, Pai, assim como foi com Jonas, Pai, que a coisa foi degringolando, Pai. Foi, Senhor, caindo e caindo, Pai. Chegou um determinado momento que Jonas abriu os olhos e conseguiu ver, Pai. Deus querido, existem pessoas que a vida está caindo, caindo. Então, abre os olhos dessa pessoa para que ela veja, Pai, o Teu querer e o Teu efetuar na vida dela, e que ela possa se render à Tua vontade, que é soberana sobre a vida dele. Pai querido, nosso braço de carne não tem força para dobrar os Teus braços, Pai. Então, Deus, que nós possamos parar de guerrear contigo, Pai, e nos colocarmos debaixo da Tua presença, Pai, para louvor da Tua glória, Pai. Fortalece o meu irmão, Pai. Fortalece a minha irmã, Pai, para que ele possa, Senhor, estar na Tua presença, Pai, com o coração contrito e quebrantado, Pai, porque o Senhor é um Deus santo e digno de todo louvor e de toda adoração. E, Pai, nós nos rendemos à Tua vontade, Pai. Nós nos rendemos àquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Nós nos rendemos àquilo que o Senhor quer operar nas nossas vidas. Nós, Pai, já entendemos, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. E, Deus, nós nos rendemos à Tua vontade, Pai. Deus querido, então trabalha na vida do meu irmão, trabalha na vida da minha irmã, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E dê uma salva de palmas.